E aí pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria trazer uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Esse versículo vai falar a respeito de uma promessa que Jesus nos deixa, que fala sobre Ele estar conosco. É a garantia da presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa presença é garantida através dessa promessa e essa presença ela é real e que vai até a consumação dos séculos. E Jesus fala no versículo 20 do capítulo 28 de Mateus: "E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Jesus ele fala: "Eis que eu estou convosco." E muitas vezes nessa vida, quantas vezes a gente não se sente sozinho, a gente não se sente desamparado, a gente não se sente solitário, carente, necessitado de uma presença, de um conforto, de um consolo, de um amigo para nos consolar, para nos ajudar, para nos aconselhar. Muitas vezes a gente se sente assim, mas Jesus é o nosso socorro. Jesus é a nossa promessa de presença, é a nossa promessa de que está conosco todos os dias. Ele fala em sua palavra: "E eis que eu estou convosco." E eis que eu estou. Ele não fala que eu estarei. Ele promete que é agora. Jesus ele nos promete, e essa promessa se refere ao Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo? Porque Jesus ele veio como carne, foi o Verbo que se fez carne, desceu do céu e ensinou e cumpriu o seu propósito, e cumpriu o seu ministério e fez discípulos. Porém, ele iria morrer em uma cruz, ele iria voltar ao céu, ele iria voltar de onde ele veio. Mas ele diz em sua palavra também que não nos deixaria órfãos. Ele não nos deixaria sozinho. Jesus ele nos deixaria um Espírito Consolador, um Espírito que está conosco todos os dias. E esse Espírito é o Espírito Santo, é o Espírito que Jesus nos deixou para que possamos nos relacionar com Deus. É o próprio Deus que nós temos aqui como a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo como o próprio Deus que nós temos como uma forma de se relacionar, de orar, de buscar, de ter comunhão, de ter relacionamento. O Espírito Santo ele está conosco. Às vezes a gente simplesmente só não sente, a gente simplesmente só não o busca, só não se sensibiliza o suficiente para sentir a experiência de estar na presença do Espírito Santo. E não tem coisa mais linda, e não tem coisa mais gostosa, e não tem revelação maior da parte do Senhor do que poder participar e ter a experiência de poder estar na presença de Deus. Poder ter a experiência de sentir a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está conosco, ele está do nosso lado todos os dias e há de permanecer assim todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisa linda, olha que promessa maravilhosa que Jesus nos faz. A promessa de que nós não estaríamos só. A promessa de que Ele está conosco através do seu Espírito Santo para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos dar a direção, para nos dar o norte na nossa vida. O Espírito Santo também que é conhecido como o Espírito Consolador, o Espírito que intercede a nosso favor, o Espírito que ora ao nosso favor, intercedendo por nós. Nós temos sim esse Espírito Santo. Nós temos sim a oportunidade de poder orar a um Deus vivo, a um Deus que faz a sua promessa e que cumpre. Um Deus que fala que nós não vamos estar só, que nós vamos ter o Espírito Santo todos os dias para nos consolar, nos confortar, para nos dar a sua presença. Porque a presença do Senhor, a graça e o favor do Senhor é a nossa alegria, é a nossa força. Então, meu irmão, a partir de hoje, passe a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Passe a entender que nós não estamos só, que existe um Deus disponível para que a gente o busque, para que a gente se relacione com Ele. E esse Deus é o Espírito Santo. Esse Deus é a promessa do Espírito Santo. Em outro vídeo eu explico que viver por fé é viver por promessa. A Bíblia pede para que a gente ande pela fé, para que a gente ande por fé, porque o justo, o justificado, deve andar pela fé. E andar por fé, viver por fé, significa viver por uma promessa. E as promessas principais são a promessa da salvação, a promessa da vida eterna, de ir morar com Deus, e a promessa do Espírito Santo, a promessa de que nós não estaríamos sozinhos, de que nós não estaríamos órfãos, mas que nós temos um Deus chamado Espírito Santo disponível para a gente se relacionar, para a gente o buscar, para a gente o adorar e se relacionar na sua doce presença. Esse é o Espírito Santo.
O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a pessoa de Deus, é a pessoa de Jesus, disponível hoje para que a gente possa se relacionar e nos tornar parecido com Ele. O nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento que nos torne tão parecido com Ele a ponto de que quando Jesus ele foi traído por Judas, os guardas que foram prender Jesus precisaram que Judas marcasse quem era Jesus com um beijo, porque os discípulos estavam tão parecidos com Jesus que precisava ter essa diferenciação, essa marcação por parte daquele que havia de trair, e essa marcação foi dada com um beijo por Judas. Mas por quê? Porque os discípulos já estavam em um nível de relacionamento com Jesus tão grande a ponto de se tornar parecido com Ele. E não é diferente hoje em dia o nosso relacionamento com o Espírito Santo. O nosso relacionamento com o Espírito Santo deve ser tão grande, tão profundo, tão intenso, a ponto de nós sermos também parecidos com Ele. E como é a aparência do Espírito Santo? E como é ser parecido com o Espírito Santo? O nome já diz, o Espírito Santo é santo. O propósito do nosso relacionamento com o Espírito Santo é nos tornar também cada dia mais santo, cada dia cometendo menos pecados, cada dia mais convencido de que precisamos abandonar, largar as coisas que não agradam a Deus, que nada mais é do que o pecado. O pecado significa errar o alvo. E a gente precisa parar de errar o alvo e se converter para o alvo certo, se converter para o destino certo, para a direção correta. E essa direção somente o Espírito Santo pode nos guiar, pode nos conduzir a ela. E a gente então precisa ter esse relacionamento com Ele. Por isso que eu digo, as duas promessas principais na vida de quem tem fé é a promessa da salvação, de que meu nome está escrito no livro da vida, e a segunda promessa principal é a promessa de que mesmo aqui nesta terra eu não estou só, eu não estou órfão, eu tenho um Deus que está do meu lado todos os dias e há de permanecer assim todos os dias até a consumação do século. E esse Deus é o Espírito Santo, a qual eu preciso me relacionar, a qual eu preciso buscar, me encher da sua presença, para que assim eu venha viver essa caminhada de fé dia após dia em direção a esse Espírito Santo, em direção a esse destino que o Espírito Santo tem para me proporcionar. Então, a partir de hoje, passe a orar mais, a buscar ter um relacionamento com esse Espírito Santo que está todos os dias na porta do nosso coração batendo para se relacionar conosco. Ele quer, ele anseia, ele tem o desejo de se relacionar conosco, mas é preciso que a gente o busque, que a gente o clame, que a gente vá em direção a ele, porque, meu irmão, sim, ele está do nosso lado todos os dias e há de permanecer até a consumação dos séculos. Só precisa que a gente sinta, só precisa que a gente se sensibilize e entenda que temos um Deus grande, um Deus vivo, um Deus poderoso que está conosco, que está do nosso lado todos os dias. Eu encerro por aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para você ser notificado sempre que a gente postar vídeo novo e compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, porque quando você compartilha ajuda o crescimento do canal e mais pessoas são abençoadas. Então, meu irmão, até a próxima e Deus abençoe.